você reage quando dizem para você que empreender é uma loucura? Loucura seria esperar que as coisas caiam do céu. Olha, quem dá esse recado é o nosso entrevistado de hoje no Rumo Certo. Está aqui comigo, Marcos Linhares. Marcos é escritor, é mentor, trabalha também com tecnologia financeira, tem muito conhecimento, muita informação para a gente compartilhar hoje aqui no Rumo Certo. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Obrigado a todos. Prazer estar aqui com vocês. Todo nosso. Obrigado também pela sua disponibilidade de tempo, tirar o seu tempinho e aceitar o nosso convite aqui para a gente conversar. Marcos, queria primeiro conhecer um pouco mais da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve também nessa área de tecnologia financeira, né? Você é CEO da Fintech BIP. Me conte um pouco mais da BIP e da sua história também, para a partir daí a gente começar a nossa conversa. Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade, inclusive a oportunidade de falar sobre empreendedorismo, né? Que é uma das minhas paixões, porque eu tenho uma ideia, eu sou professor de empreendedorismo há 23 anos. Então, o empreendedorismo sempre esteve presente para mim, tanto no mundo acadêmico como no mundo prático. Então, eu dou aula de empreendedorismo há 23 anos e, paralelo a isso, eu empreendo. E no mundo acadêmico, eu fiz meu mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de empreendedorismo. E na área de mercado, eu tive dos mais diversos negócios. Meu primeiro negócio aos 14 anos, que era uma locadora de videogame. Tive escritório de consultoria, tive casas de show, tive loteria, tive franquias de açaí, até conhecer o mundo da tecnologia, onde eu enveredei para o mundo das startups, né? Tanto no formato acadêmico como mentor. E hoje empreendo com a BIP Tecnologia, uma startup que é uma fintech que trabalha basicamente ajudando micro e pequenos empresários no Brasil a digitalizarem seus processos de venda e também melhorar essa experiência com o cliente deles. Por isso que diz que você tem muito conteúdo pra gente aí, ó, professor, desde 14 anos você empreende, tá na veia isso. E rapaz, eu li uma frase sua e eu trouxe aqui para a abertura do nosso programa, que é esse questionamento, se empreender é mesmo uma loucura, é uma boa loucura? Por que você faz defesa dessa frase, do questionamento dessa frase? Porque é um desafio empreender, né? Um desafio diário, mas é possível e quando se tem sucesso é muito bom, né? Quando não se tem um aprendizado grande também, que é uma outra defesa sua, né? Mas me fale disso, por que você defende que não é uma loucura empreender? Olha como é interessante, Sebastião. Esse termo, ele apareceu durante minha pesquisa de mestrado, quando eu desenvolvi uma metodologia chamada SHOC, o tratamento para o surto empreendedor. Só para contextualizar, a minha metodologia, que foi premiada, inclusive, pelo Instituto Endeavor, pelo Sebrae, como a melhor técnica de ensino de empreendedorismo do Brasil, e se transformou num livro, né, chamado SHOC, o tratamento para o surto empreendedor, ele é resultado de uma pesquisa que eu fiz tentando provar que empreender é comportamental. Então, empreender não é abrir um CNPJ. Empreender tem a ver com o seu comportamento baseado em motivações que você tem e que aquilo vai gerar algum impacto na hora de resolver algum problema. Então, você pode ser um empreendedor sendo um servidor público, por exemplo, ou um funcionário. Só que dentro daquele teu trabalho, o teu comportamento é diferente dos demais, ao ponto de que isso pode transbordar para que você possa abrir um negócio. Então a gente primeiro tira a miopia do empreendedorismo, que é que empreender é abrir negócio. E a gente traz para o comportamental. Quando a gente traz para o comportamental, existe um fator que é o fator motivacional. E o que é o fator motivacional? Todos nós temos personalidades e quando a gente recebe estímulos externos, a gente costuma reagir de forma diferente. Nós dois podemos receber o mesmo estímulo, mas eu, Marcos, você, Sebastião, vamos enveredar por caminhos diferentes. E ao enveredar por caminhos diferentes, o empreendedor, ele consegue ter visões que os normais ali não conseguem perceber. E na grande maioria das vezes, e até desafio a você e ao nosso público aqui, pode perguntar a qualquer grande empreendedor se algum dia ele já foi chamado de louco. E aí, quando eu coloquei que de empreendedor e louco todo mundo tem um pouco, e trago o tratamento de choque, eu também trago uma base científica. Você tem uma ideia, no meu mestrado eu estudei o comportamento empreendedor em presidiários e em esquizofrênicos. Porque eu queria mostrar que o empreendedorismo ele é tão comportamental que mesmo a pessoa estando privada da liberdade,
ou a pessoa tendo alguns distúrbios, né, ou algumas síndromes da aceleração, por exemplo, que é o caso do pensamento, né, que é o caso do esquizofrênico, ele conseguiria ter um comportamento empreendedor. Isso é um estudo científico, foi meu trabalho de mestrado, e que derivou ao método, e derivou ao livro, e aos prêmios e à metodologia. Então, quando eu falo de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco, eu quero dizer que o empreendedor é aquele sujeito que tem um comportamento de conseguir visualizar coisas além do que as outras pessoas conseguem ver. Ele consegue imaginar e ele consegue planejar uma determinada quantidade de passos que vão fazer com que ele chegue a um determinado objetivo. Então, se você vê um empreendedor, ele vai olhar para um terreno e vai dizer assim, olha, nesse terreno pode ser, vai dar certo um posto de gasolina, ou naquele terreno, ou naquele espaço, naquela cidade vai dar certo uma escola. Então, ele consegue ter visões por conta de motivação comportamental. E aí, a gente parte desse princípio de que o comportamento empreendedor, ele é o que diferencia muitas vezes as pessoas que enxergam problemas e reclamam e pessoas que enxergam problemas e criam soluções, porque elas têm essa visão além dos normais. E por isso que muitas vezes as pessoas chamam essa visão de loucura. Por isso, desafio de novo. Procure um empreendedor, algum empreendedor que você conheça, para ver se ele não já foi chamado de louco alguma vez. Então, Marcos, mas todo mundo tem um pouco desse comportamento empreendedor? É uma possibilidade de desenvolver. O que falta é desenvolver, mais ou menos por aí, é nato nosso isso? O comportamento empreendedor você pode dividir em algumas categorias. Se a gente for trabalhar nato ou aprendido, a gente vai encontrar os dois tipos de comportamento. Por que o nato? Não é que a pessoa nasce com o empreendedorismo, mas como ele tem um processo comportamental e motivacional que forma a personalidade dele, ele pode carregar com ele uma influência da família, do meio em que ele vive. Eu, por exemplo, passei minha vida inteira dentro de comércio. Então, aos 14 anos, abri uma locadora de videogame para mim, já fazia parte do meu meio familiar. Então, mas quem não nasceu dentro desse meio pode aprender. Ah, Marcos, então todo mundo tem que aprender a empreender? Não, tem gente que não vai querer empreender. Mas se você tiver vontade de empreender, você já vai encontrar escolas de empreendedorismo, livros, métodos, faculdades, cursos superiores na área de empreendedorismo, mestrado, doutorado. O meu doutorado e pós-doutorado, por exemplo, foi feito na área de empreendedorismo e inovação. Esse é um dos primeiros passos. Primeira análise. Segunda análise, você pode ter empreendedorismo na relação entre comportamento e ciência. É muito comum no Brasil, Sebastião, você ter um empreendedor por comportamento. Aquele que muitas vezes ele não passou pela escola, ele não tem ciência, ele não estudou, mas ele chegou a uma oportunidade, ele foi lá e fez. E você tem, além do empreendedor por comportamento, o empreendedor por ciência. Aquele que estuda, conhece o plano de negócio, entende sobre modelagem, entende sobre fazer pesquisa de mercado e executar. E você tem o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Pensa comigo, uma pessoa ficou desempregada e ele não consegue arrumar um emprego de imediato, mas ele pensa, eu posso fazer alguma coisa para empreender. O que eu sei fazer? Eu sei pintar camisa, ou eu sei fazer bolo, ou eu sei fazer salgadinho, ou eu sei fazer lanche, sei lá. E ali já começa a empreender pela necessidade. E no outro perfil, que é por oportunidade, muitas vezes, é aquela pessoa que ela já empreende, mas ela cada vez mais quer crescer e ela vai encontrando oportunidades porque ela está com as suas, vamos dizer assim, as suas anteninhas ligadas a toda e qualquer oportunidade. Mudou um determinado cenário no Brasil, ou mudou um determinado cenário na minha cidade que me permite abrir um novo negócio para atender um novo público. E aí você vê basicamente essas três variações: nato ou aprendido, comportamental ou científico, por necessidade ou por oportunidade. E aí você consegue construir o seu comportamento empreendedor. Então, por isso, todo mundo pode empreender. Basta ele se achar. Não é obrigado. Cada um sabe o seu caminho. Mas você pode empreender, por exemplo, se você for um caixa de supermercado e você só passar as compras, você não está fazendo mais do que seu trabalho. Mas se você for um caixa de supermercado, que você conversa com o gerente, entende um pouco mais sobre o fornecedor, entende mais sobre o comportamento de venda, você pode ser promovido. E essa promoção, você está empreendendo, é o que a gente chama de intraempreendedorismo, você empreender dentro do seu trabalho já. Então, olha a quantidade de vertentes que a gente pode viajar no mundo do empreendedorismo
e que faz com que o Brasil seja um dos países mais empreendedores do mundo por necessidade, não por oportunidade de ciência. A gente precisa inovar muito nesse processo para fazer o Brasil ter um patamar melhor no mundo de empreendedorismo por oportunidade e por ciência, como acontece hoje nos Estados Unidos, na China, aí parte da Europa, na Alemanha, Barcelona ou Lisboa, já tem muita iniciativa legal desse. E aí a gente entra muito na questão do conhecimento, da informação, do planejamento, né? É ótimo que a gente tenha conceituado, tem essas definições também, mas aí a partir daí, a eficiência, o sucesso de um empreendimento depende de muito mais do que essa identificação, né, Marcos? Por onde se começa, então? É claro que é conhecimento, é planejamento, mas pela sua experiência, pelo seu conhecimento também, de que forma isso? A gente adquire, como traz o conhecimento para tornar esse negócio mais do que necessidade, mais do que a oportunidade, mais do que o fato de ser nato, mas tornar isso rentável, produtivo, competitivo também, né? Eu costumo responder essa pergunta que você está fazendo, uma provocação para o teu público. Se eu perguntasse nesse momento para você, Sebastião, de que lado você está, dos problemas ou das soluções? Instintivamente, a nossa cabeça vai dizer que a gente quer estar do lado das soluções. Só que esse é um pensamento de consumidor. É aquele pensamento que você diz o seguinte: eu quero ir ao supermercado e ter muitas opções, muitas soluções. Eu quero viver numa cidade que tem muitas soluções como restaurantes ou como prestadores de serviços. Só que esse é um pensamento de consumidor. Porque se você perguntar para o empreendedor de que lado ele quer estar, dos problemas ou das soluções, ele vai te responder que quer estar do lado dos problemas. Ou ele quer estar num mercado que tenha muitos problemas. Porque um mercado que tem muitas soluções é um mercado que tem muita concorrência. Então, o primeiro ponto é esse. Se você, como empreendedor, ser um caçador de problemas. Onde estão os problemas? Quem tem os problemas? Como as pessoas resolvem esses problemas? A maneira como essas pessoas resolvem esses problemas acontece de uma forma inovadora ou de uma forma usual? Essas pessoas pagariam para resolver esse problema? Então, se você começa a mapear problemas no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, e ver que existem problemas que podem ser resolvidos com o teu comportamento empreendedor, porque você pode oferecer uma solução, você começa a desenhar o teu caminho empreendedor. Então, o primeiro passo, como você perguntou, na minha concepção, é você identificar que tipos de problemas as pessoas têm, como esses problemas se relacionam com a necessidade dessas pessoas, para que elas possam ter, inclusive, o sentimento e a motivação de compra. Aí você pega isso e coloca em 3 ciclos básicos. Eu chamo de gente. É GNT, vamos dizer assim. Mas não é GNT canal de TV, não. É G de gente, N de negócios e T de tecnologia. Tá? Gente, se comunique com as pessoas. Eu quero empreender. O que as pessoas acham sobre o mercado? O que as pessoas estão buscando? Quais são as necessidades delas? Pelo que elas pagam? Gente, se elas pagam, se elas têm problemas, eu posso gerar um negócio. E nesse negócio, o que eu vou oferecer? Como é que esse meu negócio vai se relacionar com essas pessoas? Que tipo de motivação de compra esse negócio vai se relacionar com essas pessoas? E hoje, eu acrescento o T de tecnologia. Se você quer se destacar no teu mercado, naquele mercado que você resolveu atuar para resolver o tal problema, se você incluir nele como entender as pessoas, como gerar negócio, se você incluir uma tecnologia, a internet, um aplicativo, ou até mesmo se você vai vender bolo e colocar o teu produto num aplicativo de pedido, aquilo já te dá uma escala. Então, pensa comigo. Primeiro passo para começar a empreender, além da questão comportamental, que a gente já falou, e você já ressaltou muito bem, eu tenho que entender de problemas. Porque sabe qual é um dos maiores problemas do empreendedor, Sebastião? É que ele cria soluções para problemas que não existem. 76% dos negócios brasileiros, principalmente na área de startups, morrem em 1 ano porque o empreendedor criou uma solução que veio na cabeça dele, mas quando ele vai para o mercado é impiedoso com ele. O mercado não está nem aí para o planejamento dele. O mercado é orgânico, ele tem vida própria. O empreendedor criou uma solução que ninguém quer, ninguém paga. 76% das startups morrem em menos de 1 ano por causa disso. E aí, o que eu sugiro? Não crie soluções. Entenda problemas primeiro.
se relacione com esses problemas, entenda que as pessoas, os negócios e as tecnologias podem te ajudar e gere um negócio para resolver problemas. Então não crie soluções agora, crie uma perspectiva de que problemas existem, se as pessoas pagam por ele, você cria a solução a partir de problemas, né? Um dos grandes problemas do empreendedor, que inclusive é o tratamento do surto do meu livro, né? É ele se apaixonar pela ideia. O surto empreendedor é a paixão pela ideia, ele se apaixona, ele só parece que ele trouxe uma solução que vai salvar o mundo, mas quando ele vai para o mercado não está nem aí para o planejamento dele. O mercado é cruel, tá? Então, o empreendedor tem que ser muito bem capacitado, mas também muito bem engajado em solução de problemas, em buscar os problemas para criar soluções, e não criar uma solução para jogar no mercado achando que existe um problema. É de lá para cá o caminho, né? Não é daqui para lá, né? É muito curiosa essa visão mesmo. E problemas também, quando a gente trata, eu imagino, você me corrige se não, mas é de uma forma bem abrangente, né? Porque não precisa ser um problema literalmente, né? Mas é uma solução para uma deficiência, talvez, numa cidade que não tenha... Tratando de cultura, por exemplo, pode não ser considerado um problema, não ter, enfim, shows, mas se você criar uma solução e, né, enfim, que também coloque isso à disposição, proporcione para as pessoas, se ali houver uma demanda para isso, é uma solução de problemas também, não é? Mais ou menos por aí essa linha? Olha como é interessante que você falou. Você trouxe agora na sua fala um conceito de problema sensacional. E é o problema que geralmente não necessariamente é um problema de uma dor, mas é um problema e é uma situação que faz falta. Então, quando você fala assim, uma cidade que talvez não tenha uma atração turística ou uma opção cultural, você enxerga aquilo como algo que vai completar as pessoas. E se você entregar algo que complete as pessoas, você vai entregar a solução de um problema que muitas vezes é um problema que ela nem percebeu, mas é um problema. Eu sou formado em administração e na época que eu fazia administração, me ensinaram o seguinte, para o administrador, para o empreendedor, o problema nem sempre é um problema. O problema pode ser uma situação. Então agora você imagina, diante do que você falou, que está corretíssimo, se o empreendedor consegue ter sensibilidade de entender que o problema é algo que falta às pessoas. Pode ser uma dor, mas também pode ser algo que falta. Vou dar um outro exemplo aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você cria uma startup, eles categorizam se é uma startup remédio ou se é uma startup vitamina. O que é uma startup remédio? É aquela startup que cura uma dor. É um aplicativo de pedido de carro para você se locomover. Mas o que é uma startup vitamina? É uma rede social, por exemplo, como o Facebook, como o Instagram. Não é que ela resolva um problema, né, de dor, mas ela resolve todo problema, talvez, de se relacionar, de se mostrar nas redes sociais, entendeu? Então, isso que você falou é certo. O problema, ele é uma situação. E o empreendedor, com a sensibilidade que ele tem, ele pode gerar negócio a partir disso. Ótimo. Pode ser uma dor, mas pode ser uma alegria também, um alívio também, né? Marcos, vamos continuar nessa conversa. Quero entrar para uma questão mais tecnologia e questão financeira também. Quero que você me dê uma outra visão também com esses outros temas, tá bom? Vamos fazer um intervalo rapidinho. Sugiro que você aguarde aí para a gente avançar nessa conversa no próximo bloco, então, tá bom? Você de casa também, continue com a gente, que o Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, e hoje nós estamos falando da loucura, da boa loucura de empreender e quais as técnicas para isso. Eu tenho um especialista no assunto aqui comigo, professor, escritor e também CEO de uma fintech, a Fintech BIP. Está lá no Piauí, em Teresina, falando comigo, Marcos Linhares. Marcos, vamos continuar nessa conversa. A gente fez quase que uma definição, uma conceituação aí no primeiro bloco, né? Falando das modalidades de empreendedores, do desafio que é.
e tem desafios que tem facilitadores também, como a gente tem a tecnologia hoje para facilitar, de certa forma, de alguma maneira, né? Mas como a gente pode trazer, então, a tecnologia para trabalhar o nosso potencial de empreendedor, de que maneira, e de uma questão financeira, que é o importante no final das contas também, né? Queria que você me falasse a partir do trabalho que você desenvolve na BIP também, que é a sua fintech, né? Me conta aí. Bom, eu acho que a princípio, a gente falar de tecnologia hoje é falar de algo que está muito presente com a gente, né? E quando se fala nisso, a gente passou por um processo de digitalização das coisas ao longo dos últimos 20 anos. É tanto que a gente tem chamado isso aqui no nosso mundo científico, né, de uma revolução pós-digital. Não é nem mais digital. A revolução digital ela aconteceu ali por volta de 1995, quando a internet chegou nas nossas casas. Então a gente saiu do analógico, né, para o digital. A gente deixava de ler um jornal impresso para ler notícias em portais. A gente deixava talvez ali de escutar a música que era no vinil ou no CD e passou a ver formatos digitais. E a internet passa a ser na nossa casa um instrumento de estudo, de pesquisa, de compras, né? Então a gente sai da compra do mercado da minha cidade para a compra na internet. Então esse é um processo de uma revolução digital, a saída do analógico para o digital. Mas olha como é interessante, em menos de 20 anos depois a gente saiu do digital para o que se chamou de pós-digital, que foi o fato de essa tecnologia estar agora aqui, ó, na palma da nossa mão. A gente tem na palma da nossa mão o centímetro quadrado mais valioso do mundo, que é o celular. O fato da criação do smartphone, os aplicativos, da internet das coisas e da internet nas nuvens, fez com que o mundo pós-digital aparecesse. E a gente anda com a internet no nosso bolso e ela funciona de forma intuitiva. Sebastião, na minha época, quando a internet chegou, a gente tinha que discar a internet geralmente depois da meia-noite. Hoje é tão intuitivo que eu pego o celular e já estou na internet, né? Já faz parte do meu comportamento. Eu acesso um aplicativo intuitivamente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é isso. É que a tecnologia ela foi criada como meio e como fim, dependendo do seu objetivo, mas com o objetivo geral de melhorar a vida da gente. Desde o momento que a tecnologia pode ser considerada cozinhar o alimento, ou a criação da roda, ou a possível criação da inteligência artificial que vai surgir daqui a 20 anos. Não importa qual é a tecnologia, porque nós, como seres humanos, somos seres evolutivos, a gente gosta do que vem pela frente, a gente gosta do que melhora na nossa vida. E no mundo dos negócios não é diferente. Se o mundo dos negócios atende à necessidade das pessoas e as pessoas querem facilidade, comodidade, entrega, as pessoas querem intuitividade, as pessoas não querem mais ter trabalho, nem de aprender o que teu negócio faz. Muitas vezes ele só quer usar o teu serviço, contratar o teu serviço sem muita explicação. É como se você fosse chegar numa loja para ser atendido e a atendente chegasse para você e dizer, não sei te responder, eu vou ter que falar com o meu gerente. O gerente, eu preciso falar com o meu diretor. Isso não é um atendimento, isso é burocracia. E as pessoas estão cada vez mais buscando intuitividade. Então, o primeiro ponto dessa percepção de tecnologia que a gente tem que pensar é que a gente hoje tem acesso suficiente para ter uma qualidade de vida, quando se fala em tecnologia, né, em uso de serviços, muito melhor por conta desse aporte, né, dessa quantidade gigante de tecnologia que a gente tem. No mundo dos negócios, então, a gente chega para facilitar a vida de quem faz negócio no formato de compra, como quem faz negócio no formato de venda. Então, o mercado não muda, os hábitos de consumo não mudam, o que muda é a experiência. Então, os nossos hábitos de consumo sempre vai ser, talvez, aí, vestir branco no Réveillon, comer ovo de Páscoa na Páscoa, enfim, comprar presentes do namorado, dos pais, das mães. Mas o hábito de consumo não muda, mas a experiência vai mudar. Então, quando você vê que o brasileiro ele gosta de peixe inchado, cria-se uma startup chamada Buscapé, que é pensar em citar preços. A maneira que você, se você gosta, por exemplo, de tomar um vinho, você pode comprar um vinho numa delicatessen da tua cidade, você pode assinar vinho pela internet. Então, a tecnologia chega para isso, para
gerar melhores experiências naquele hábito de consumo que a gente tem, que geralmente não muda. E assim é o novo perfil dos negócios, né? O novo perfil dos negócios tem a ver com tecnologia, porque a tecnologia entrega essa experiência melhor, entrega a intuitividade, entrega os adjetivos que a gente mais gosta de ver numa empresa. O melhor atendimento versus velocidade, menor tempo de espera, mais intuitividade, mais uso. Eu quero usar, eu quero contratar teu serviço e pronto, a tecnologia facilita isso. É interessante que a gente tem que entender como um facilitador mesmo, né? Ela é para incluir, ela é para mais uma ferramenta, né? Ela não substitui, porque contraditoriamente ou curiosamente, eu diria, apesar de ser tão técnica a coisa e quase que a gente faz por já, né, automaticamente, a relação humanizada ela é ainda preponderante, né? Ela precisa ser, apesar de toda a tecnologia que a gente tem, né? A gente está finalizando já, queria conversar muito mais com você sobre isso, porque é curioso, a gente fala aqui de tecnologia e às vezes assusta para quem talvez não seja dessa geração mais nova, a partir da minha, talvez para trás, mas é preciso entender que coisas não mudam nunca, como você falou aí de costumes, relações humanizadas, o tete-a-tete, o olho a olho, a conversa não muda, né? Que a gente vê também grandes corporações usam a tecnologia de sistemas que às vezes eles mais afastam do que aproximam, né? É preciso voltar à aproximação, talvez. Queria concluir essa nossa conversa, se é que é possível, meio que sintetizar tudo isso que a gente falou, do quanto é importante a gente entender a definição e a ação que precisa ser feita enquanto empreendedor. Que você sintetizasse para a gente de tudo que a gente conversou aqui, que pontos são muito importantes para a gente levar como orientação lá para quem está nos assistindo em casa, pequeno, médio, enfim, todos os níveis de empreendedores. O que você considera mais importante dizendo que isso não é uma loucura, ou se é uma loucura muito necessária e muito boa? Eu tenho uma startup chamada BIP, sabe, Sebastião? E ela me ensinou muito. Além de todo o estudo científico que eu tenho no empreendedorismo, ter uma empresa que atende o empreendedor me ensinou muito. Então, hoje o BIP é uma fintech que atende micro e pequenos empreendedores que querem vender e reduzir custos de venda nos seus meios de pagamento. Isso me mostrou que esse microempreendedor brasileiro, ele, de certa forma, é um grande guerreiro, né? Por quê? Porque ele passa por esse sentimento da loucura, de que muitos não confiam nele, empreende muitas vezes com poucos recursos, e eu falo poucos recursos tecnológicos, poucos recursos científicos, poucos recursos financeiros, mas ele empreende com uma grande coragem. E hoje, os clientes que a gente atende, a gente tem clientes hoje em 22 estados do Brasil, todos micro e pequenas empresas, que estão ali no dia a dia tentando reduzir seus custos de operação e de venda com a nossa tecnologia. A gente percebe que esses empreendedores transformam o Brasil, eles movimentam o Brasil e eles estão sedentos por mais aprendizagem, eles estão sedentos por mais tecnologia, eles estão sedentos por mais relacionamento com o seu cliente, por aprender mais. Isso tem me fortalecido muito também como cientista, como professor e como empreendedor, vendo a minha empresa, que é o BIP, né, ajudando muito esses empreendedores lá na ponta. E o recado que eu costumo dizer é que assim, existe no empreendedorismo uma série de frases, uma série de pensamentos que deixam aquelas pessoas que são apaixonadas pelos gurus, né, com um monte de frase feita na cabeça, mas pouca ação. E eu acho que o empreendedorismo, por ser comportamental, ele necessita de ação. Então, qualquer pessoa que esteja nos assistindo hoje, que tenha aí na cabeça uma ideia, ou que tenha a percepção de um problema que pode ser resolvido, mesmo sem que ele tenha recurso financeiro, recurso científico, recurso tecnológico, que ele busque alternativas para conseguir o mínimo possível de algum recurso desse para começar. E começar da maneira mais correta possível, que é o quê? Estudando realmente aquilo que ele está querendo desempenhar para solucionar o problema de alguém. Então, entenda o problema. E tem uma coisa que eu costumo dizer muito para os meus alunos, que é o seguinte, vamos sabotar as certezas. A gente tem muita certeza, a gente acha que qualquer coisa que a gente for fazer vai logo de cara dar certo. Não, o caminho do empreendedor, ele é tortuoso, ele é difícil, não existe nada fácil. O dinheiro não vem fácil, o cliente não vem fácil, o sucesso não vem fácil, o crescimento não vem fácil.
Então, quando eu falo da ação, é que o empreendedor realmente é aquele que ele tem a ideia, ele identifica o problema, ele pode ir atrás desses recursos, mas ele não pode parar, ele tem que tentar. E se ele resolver parar, que seja porque ele identificou um plano de negócio, um modelo de negócio que era inviável, que não faz sentido. Porque não existe aquela possibilidade, não, tem muita gente que diz, né, não desista nunca. Você pode desistir se você achar que não é viável, não vai ficar correndo atrás de algo inviável. E a grande cabeça do empreendedor é que ela não vai cansar. Se a cabeça dele vai por um caminho que ele identifica que não dá, ali ele muda a trajetória, ele muda a rota, ele acha, ele vai, porque ele sabe que o importante é não parar, desde que ele consiga perceber realmente essas oportunidades. Certo. É tentar de novo, como diria Raul Seixas já, né? Tente outra vez. Tente outra vez. Professor Marcos Linhares, muitíssimo obrigado pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente, de uma forma tão fluida, tão interessante. Obrigado mesmo, foi um prazer conversar com você. Volte sempre aqui com a gente no Rumo Certo. Nossos estúdios estão abertos. Um abraço grande para você, Marcos. Obrigado de coração, sucesso a todos. Um grande abraço. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje, também aqui com a gente. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande, até mais.